Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Se você está aqui, provavelmente já percebeu que o dinheiro não está sobrando no final do mês, não é mesmo? E você quer alcançar sua independência financeira? Ou talvez você queira organizar melhor suas finanças, mas não sabe por onde começar. Hoje eu vou te ensinar um sistema completo de planejamento financeiro que vai transformar a sua relação com o dinheiro. São 6 estratégicas fundamentais que todo mundo deveria conhecer melhor. Aí eu vou te pedir para você não se esquecer de deixar aquele seu like, né, no nosso conteúdo, se inscrever no nosso canal. Se puder, coloca suas opiniões nos comentários. Eu vou adorar responder sempre que eu souber, ok? Mas eu vou responder sempre. Então, vamos começar o nosso vídeo? Primeiro o que é que eu falo para o pessoal? Anotar todas as despesas. É isso mesmo. É um primeiro passo fundamental para você conseguir alcançar a sua independência financeira, é você controlar as suas despesas. Você precisa saber exatamente para onde seu dinheiro está indo, senão não tem como iniciar isso, tá? Isso significa o quê? Anotar todas. Eu falo todas as despesas. Se você não tem controle nenhum sobre as suas despesas, por exemplo, é interessante que você comece a anotar tudo, pelo menos uns 3 meses, para você ter noção de quanto você gasta e para onde está indo o seu dinheiro, tá? Você precisa anotar o cafezinho, né? O seu aluguel, por exemplo, tudo. Muita gente subestima os gastos pequenos, tá? Os pequenos gastos. Mas eles fazem total diferença no final, porque você acaba não percebendo que você gastou dinheiro. Não gastou dinheiro com café, com aquela pizza que você comprou, uma coisa na Shopee, por exemplo. Então você acaba perdendo essa noção. Você pode usar um aplicativo, uma planilha ou um caderninho, o que for melhor para você, o que você achar mais viável. É importante você anotar. E criar o hábito disso, de registrar tudo o que você gasta na hora. Ou você pega a nota fiscal, leva para casa e anota no seu caderninho, tá bom? Faça isso no mínimo um mês, para você ter noção para onde está indo o seu dinheiro, e você vai se assustar, provavelmente, com alguns gastos que você nem lembrava que tinha. Segundo, depois que você anotou tudo, é importante que você já tenha noção de onde está indo aqueles gastos supérfluos, você não precisava, e você tem que começar o quê? A se pagar primeiro. É isso mesmo. Normalmente, você paga para todo mundo. As pessoas falam assim: ah, eu vou me dar um presente, uma camisa. Só que essa camisa não é um presente para você, entre aspas. Para quem está indo o dinheiro dessa camisa? Para aquela loja, não é mesmo? Não é para você. Por isso, se pagar é importante, se pagar primeiro é muito importante. Porque quando você se paga primeiro, você está pagando a você o suor de trabalho que você teve durante o mês todo, as horas, às vezes, que a gente não consegue ficar com a família, a sua dedicação ao trabalho. Então, pague-se primeiro. E agora vem a regra mais importante, que é essa, tá? Se pagar primeiro. Como eu falei, significa que antes de pagar qualquer conta, antes de gastar qualquer coisa, quando você receber, você vai separar uma parte da sua renda para você, investir em você e no seu futuro. É isso mesmo. Essa vai ser a sua reserva de emergência, seus investimentos e seus objetivos pessoais. Eu aconselho deixar os objetivos pessoais para as despesas comuns. Esse dinheiro para você vai ser sua reserva de investimento, reserva de emergência e seus investimentos que vão proporcionar a sua aposentadoria, a sua independência financeira. A maioria das pessoas faz o contrário. O que ela faz? Ela gasta todo o dinheiro durante o mês inteiro e, se sobrar alguma coisa, ela vai guardar. Então, ela não está pensando nela, ela não está guardando dinheiro para ela, não está se pagando primeiro. E nunca sobra nada. Na maioria das vezes, o pessoal ainda entra no cartão de crédito ou no empréstimo, tá? No empréstimo. Então, trate esse valor como uma conta obrigatória. Primeiro você, depois todo o restante. Ah, Correia Lima, mas eu estou endividado. O que eu poderia fazer então? Vem a regra número 3 daqui. A regra que eu considero 70, 20, 10. É isso mesmo. Agora eu vou falar de uma estratégia fundamental do livro O Homem Mais Rico da Babilônia.
para quem está endividado, tá? Então é a regra 70, 20, 10. O que é isso? Se você tem dívidas, essa regra vai ser a sua salvação. 70% do que você recebe vai para a sua renda, para as suas necessidades básicas, moradia, alimentação, transporte, pontos essenciais. Você vai ter que aprender a viver com 70% do que você ganha. Como é que eu vou fazer isso, Goiás Lima? Você vai mudar seus hábitos, vai mudar seus gastos, vai achar um jeito, você vai ver que você consegue. Tá? Você vai viver somente com o necessário. Os 20%, então é 70, 20, 10. Os 20% vai ser o quê? Para você pagar as dívidas. Então você vai negociar tudo que você tiver, parcela de cartão, financiamento, empréstimo, você vai negociar juros para os juros menores, fazer acordos. Todas as dívidas você vai botar em 20%. E nem que seja no longo prazo, tá, pessoal? Você vai pegar um empréstimo no longo prazo, mas você vai colocar no máximo 20% para pagar todas as suas dívidas. E os outros 10%? 10% vai ser a chave. Vai ser o que você vai se pagar. Você vai continuar pagando 10% para você. Vai ser a sua reserva de emergência e sua independência financeira. Mesmo endividado, você vai estar juntando dinheiro para a sua aposentadoria. Isso vai parecer pouco, mas no longo prazo, isso é muito. Se você não viu a minha palestra, procura aqui nos outros vídeos do canal uma palestra que a gente fala sobre independência financeira. O importante não é quanto você está guardando, e sim quanto antes você começa a guardar, tá bom? Praticamente todas as pessoas que guardam 10% do salário, em 30 anos poderiam estar aposentadas. É isso mesmo. Em 30 anos você poderia estar aposentado, tá? Na maioria das vezes. Então, a chave desse sucesso é você aprender a viver com menos, 70%, 20% pagar suas dívidas no longo prazo e 10% você guardar e investir em você. Tá, então você anotou suas despesas, ok? Você também começou já a se pagar primeiro. Se você estava endividado, você já arrumou uma forma de quitar suas dívidas e se pagar primeiro. Agora é importante você ter um planejamento mensal. Para você conseguir fazer isso, nós vamos entrar no tópico 4 e 5, planejamento mensal e planejamento anual. Tá? Planejamento mensal seria o quê? Todo mês, antes de você receber o salário, você vai precisar fazer um orçamento. Vai listar todas as suas receitas. Salário, as rendas extras que você vai receber, 13º, a mãe que te ajuda, por exemplo. Você vai colocar todas as suas receitas. Depois você vai listar todas as suas despesas fixas. Aluguéis, financiamentos, plano de saúde, por aí vai. E também as variáveis, como mercado, gasolina, lazer. A diferença entre receitas e despesas tem que ser positiva. E é importante também, aqui nas despesas fixas, você coloca a sua primeira despesa como 10% do que você ganha, tá? Nos seus investimentos. Lembre-se, pague-se primeiro. E se não for, você precisa cortar os gastos e aumentar a sua renda. Tá? Revise seu planejamento toda semana para ver se está no caminho correto. Eu, por exemplo, o que eu faço? Né? Eu tenho as minhas despesas fixas, que é o que? Aluguel, conta de luz, telefone, por aí que eu tenho que pagar todo mês. Eu separo isso aqui, separo meus 10% de investimento que eu considero como uma despesa fixa e sobra a diferença, que seria para despesas variáveis. Aquela diferença ali, eu normalmente utilizo o meu cartão de crédito, mas somente um cartão, pessoal. Tente usar vários cartões que você vai se complicar. Toda loja que eu vou, o pessoal me oferece, quer um cartão? Não. Só tenho um cartão que eu não pago anuidade, é tudo de graça. E ainda junta milhas, para se eu quiser depois pegar essas milhas, comprar alguma coisa, viajar, eu posso utilizar. Então eu pego o que sobrou e divido pelo número de semanas que vai ter naquele mês. Tá? Para quando da semana que vai virar meu cartão, por exemplo. Então, normalmente são 4, no máximo 5 semanas. Eu divido aquela sobra. Então, vamos dar um exemplo aqui. Você ganha. Talvez eu coloquei um valor muito alto, mas para a sua realidade. Você ganha 10 mil reais. 3 mil reais
são de contas fixas, inclusive seu investimento. Sobrou 7.000. Esses 7.000 você vai dividir em 4 semanas, por exemplo, e você vai acompanhar quanto você gastou em cada semana. Se você uma semana você gastar mais, você diminui. Se gastar menos, aí você pode brincar um pouco com a sua família, levar ela para comer alguma coisa legal no shopping, ou você pode investir em você aquele dinheiro. Bom, é importante fazer um planejamento anual. O que é um planejamento anual? É onde você define seus objetivos, você define aonde vai ter o mês que você vai gastar mais. Por exemplo, o mês de janeiro costuma ser um mês complicado para quem tem filho, porque entra a matrícula. A matrícula, às vezes, normalmente é em outubro, mas entra gasto com material escolar, outros gastos, IPVA, por exemplo. Então, entra vários gastos. E você precisa, às vezes, você não tem aquele dinheiro com o 13º, você precisa diluir ele durante o ano e guardar uma parcela de cada mês para você conseguir pagar aquele IPVA ou aquele material escolar à vista, entendeu? Então é importante, ó, até imposto de renda, quem ganha muito imposto de renda e tem que restituir para pagar mais para a Receita, é importante que ele comece a guardar durante o ano o que ele ganha mais para pagar à vista para a Receita e não pagar com juros, tá bom? Então você quer trocar de carro, fazer uma viagem, dar entrada num imóvel, por exemplo, você tem que fazer esse planejamento anual. Então você pega seus objetivos, divide em 12 meses e você vai saber o que que você tem que guardar cada mês para você atingir aquele objetivo. Então, o que eu falei, né? IPTU, PVA, material escolar, presente de Natal, você não pode ser pego de surpresa em nada. Então, você vai planejar o ano inteiro a sua parte financeira, tá? E o tópico 6, eu vou bater de novo na tecla de ativos e passivos. Isso eu acho que é a coisa mais importante que as pessoas têm que entender o que é um ativo e o que é um passivo. Vou te explicar esse conceito e sua forma de pensar sobre dinheiro. Bom, ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. São os investimentos, os aluguéis que você recebe, o negócio que gera renda. Passivo é tudo aquilo que leva o dinheiro embora. Financiamento de carro, cartão de crédito, academia, por exemplo, que você paga e não vai. Então, vamos lá. O ativo, ele vai te trazer dinheiro. Por exemplo, existe uma casa, eu vou comprar uma casa. Se eu comprar uma casa para alugar ela, aquela casa vai me dar dinheiro. Então seria um ativo. Mas se eu compro uma casa para morar, eu vou gastar dinheiro, então vai ser um passivo. É muito importante que vocês evitem, todos nós, né, evitem pegar empréstimo para comprar passivos. Você, no máximo, você vai pegar empréstimo para comprar ativos que vai alavancar seu rendimento, a sua, vamos dizer assim, os seus lucros. Mas nunca compre um passivo com empréstimo, tá bom? Porque só vai levar seu dinheiro embora. Então, você tem que entender sobre isso. Se for passivo, você tem que pensar: eu realmente preciso disso? Aquele carro financiado, por exemplo, que parece bonito, mas ele é um passivo que vai sugar toda a sua renda por anos. Será que não vale a pena ficar com ele, juntar dinheiro no longo prazo e depois seus rendimentos comprar aquele carro que você sonha, comprar aquele apartamento que você sonha? Pensa nisso, ok? Então, fazer um resumo aqui rápido do que vimos hoje. Anote todos os seus gastos para saber para onde seu dinheiro vai, se você não sabe. Se pague primeiro, sempre. Se você tem dívidas, use a regra 70, 20, 10 para organizar. 70% para você viver, 20% para pagar dívida e 10% para na sua independência financeira pagando a você, tá? Faça um planejamento mensal detalhado e um planejamento anual, colocando os objetivos e os gastos extras que você tem durante o ano, que são em algumas épocas do ano. Então você dilui esses gastos durante os meses, tá bom? É importante você fazer isso. Entenda a diferença entre um ativo e um passivo. Aquele livro Pai Rico, Pai Pobre falava que a classe média e os pobres compram passivos,
e os ricos compram ativos. Então tenha isso em mente. Planejamento financeiro não é sobre ganhar mais, pessoal. É sobre ser mais inteligente com o que você ganha hoje. Se esse vídeo foi útil para você, deixa seu like, se inscreva no nosso canal e me conta um comentário. Qual dessas dicas você vai começar a aplicar hoje ou já aplica? Já aproveitando, qual assunto financeiro você gostaria que eu abordasse no próximo vídeo? Até a próxima e não esquece de compartilhar esse vídeo com seu amigo. Forte abraço!